Fala, gente, tudo bom? É um conceito básico aqui sobre pullback, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa simples, vou dar um exemplo aqui do índice, agora do dia 1 de setembro, que é o seguinte. Muita gente fala sobre pullback, eu falo muito sobre pullback também, né? Sobre pullback pré-rompimento e pullback pós-rompimento. E, às vezes, o movimento ele pode ser ao mesmo tempo um pullback pré-rompimento, só que ao mesmo tempo em uma ótica de, não digo outro time frame, mas uma ótica ao mesmo tempo pode ser um pullback pós-rompimento. Um exemplo bobo aqui só para vocês entenderem. Eu vou estar falando aqui do movimento da manhã, aqui ó, essa parte aqui, tá? Do dia, do índice. O que a gente teve? Puxando uma ótica do último movimento, a gente tinha um fundo aqui, ó. A gente tinha um fundo, cadê? Aqui, ó. Nossa, meu Deus, tem hora que esse profit aqui eu vou falar pra vocês, viu? Ó. Quando eu gravo fica muito lerdo no meu computador, não sei o que tá acontecendo, viu? Tinha esse fundo aqui, que eu havia traçado uma fibo, né? Uma fibo mais macro. Se a gente traçar aqui, ó, a gente consegue enxergar o quê? Que o preço tinha fechado o dia anterior na região de 161,8 de fibo, terceiro alvo de fibo. Então a gente sabe que nesse ponto que ela retrai topos de fundos, né, fazendo aqui, de repente ele houve uma quebra de estrutura. Aqui é terceiro alvo de fibo, né? Só para mostrar para vocês. Não deixa também de ser uma região de fundo anterior. Tá vendo? Uma região assim, digamos, de troca de polaridade. Se a gente puxar aqui, fazer um estudo um pouquinho mais macro, é uma regiãozinha de defesa. Tá vendo só? Então a gente já fica nesse alerta também. Terceiro alvo de fibo, né? Uma área de troca de polaridade, de defesa, puxando uma fibo macro aqui também, né? Desse movimento ele já tinha perdido as retrações, mas desse movimento, né? Eu não gosto de pegar movimento muito assim, mas só para efeito didático, ele estava numa região de 61,8 de retração de fibo também, custando perder ela aqui, tá vendo? Tá? Tanto que, se a gente jogar nos 60 minutos, que eu analiso muito 60 minutos também, você pode ver que ele vinha de uma média, né? Aqui jogando para baixo, uma média de 20 nos 60 minutos, que é a 200 nos 5. Tá vendo? Esse espelhamento fica mais claro aqui, ó. Esse espelhamento fica bem claro. Muitas vezes eu prefiro espelhamento do que pivô, tá? Mas também uso pivô. Então aqui, ele tinha segurado nesse alvo. Vou apagar aqui. Voltar para os 5 minutos. Então, o que eu estava falando? O que a gente observou aqui? Então, aqui ele já abriu o dia com um gap de alta. Porém, quando abre com muito gap, é ruim porque eu acho que estraga o dia. Quando não abre com muito gap, eu acho interessante. O que ele fez? Estava caro para comprar. Mostrou que queria comprar, já havia pego alvos de fibo, né? Vinha numa estrutura de reversão, já abrindo com gap e trocando polaridade com essa região. Quando abre com muito gap, eu acho que fica caro para comprar. Quem está pensando em comprar? Então, o que o movimento do mercado fez? Pegou liquidez, né? Tornou o preço um pouco mais barato. Tudo bem que aqui foi payroll. E buscou liquidez aqui e fez um cenário de alta. Pode ver que ele abriu com gap aqui. Quando abriu aqui com gap de 600 pontos. É um gap considerável. Tá bom? Então, ele trocou polaridade. Então, vamos lá, o que interessa, que eu falei. Esse movimento aqui, ó, abriu, deixou um candle de retomada, muito volume, fez um pullback. Muita gente vai interpretar isso aqui como um pullback pré-rompimento. Eu concordo, é um pullback pré-rompimento. Tanto que se você pegar uma retração aqui dessa máxima com essa mínima, ele retraiu uns 50%. É um pullback pré-rompimento, partindo do princípio que você vai pegar uma projeção de fibo desse fundo com esse topo. Ó, tá vendo? Entendeu? Então era um pullback pré-rompimento, partindo do princípio que você vai ter alvos para cima. Tanto que ele buscou alvo de 100%. Legal. Só que ao mesmo tempo, por que eu digo que é um pullback pós-rompimento? Porque ele já rompeu essa região
né? Ele vem aqui em topos e fundos descendentes, tá vendo? Ele houve uma quebra de estrutura e abriu com gap, ou seja, né, topo, fundo, gap de alta, fundo mais alto, trocando polaridade e retomou. Então, isso aqui, ó, essa queda toda e essa retomada, essa volta em V, já é um pullback pós-rompimento, considerando a abertura do dia com gap. Então, por isso que eu digo que, ao mesmo tempo, o movimento do dia aqui dessa manhã era um pullback pós-rompimento e aqui nesse candlezinho fazendo um pullback pré-rompimento do dia. Então, não é errado fazer as duas afirmações. Ao meu ver, tá? Se alguém discordar, fica à vontade para comentar aí e dar a sua opinião. Não sou o dono da razão. Pode ver também que se você pegar esse movimento aqui, ó, né, topo com fundo, considerando a Fibogap, ele retraiu exatamente 61,8. Também tem esse fator que corrobora. Ou seja, é um pullback pós-rompimento. Fibo por fibo, tá? Este fundo com esse topinho aqui, ó. Eu gosto muito de espelhamento. Então ele já abriu o dia dando alvo de 100%, por isso que ele sentiu. Se você quiser pegar um alvo mais longo, puxa para esse topo aqui, ó. Né? Em outros tempos gráficos você consegue ver mais limpo, né, esses topos e fundos. Dá para ver que ele buscou também alvo de 100%. Um último topo que eu buscaria, por que eu busquei essa FIBO aqui agora? Porque eu observo também que, marcando o topo dela, desse movimento, o que ele fez? Ele estava respeitando, tá vendo? Ele abriu tentando romper, fechou acima dela, fez um pullback levemente acima dela também, ó. E o último topo relevante que eu considerei foi aqui, ó. Tá vendo? Ele buscou, tanto que posteriormente, mais para frente no dia, pegando alvos, ele também fez um pullback, né, nesse último topo aqui, ó, e continuou indo um pouquinho. Então, digamos que eu poderia também, aí já é um alvo um pouco mais longo, né, eu não gosto muito de alvos longos. Meus trades às vezes andam 100, 200, 300, 400 pontos, já começo a fazer parcial, não estico muito. Mas, é FIBO, né, pode ver que ele ainda está trabalhando, hoje aqui no dia 4, ainda não foi. Está trabalhando dentro dessa região, ativou essa FIBO aqui, não sei, pode ser que segure aqui na VWAP, vá, vamos ver, não sei. Entendeu? Então, dentro dessa ótica é isso. Pode ver que ele segurou também aonde, ó? Naquela região daquela FIBO, ó. Tá vendo? Ele segurou naquela região daquela FIBO também, que a gente espelhou para baixo, uma troca de polaridade, foi onde ele sentiu o mercado. Pode-se dizer assim. Legal? Outra coisa, retração também. Isso eu deixo em segundo plano. Mas puxar uma retração aqui, ele segurou na 61,8 também. Agora uma coisa interessante que eu faço, que eu acho muito interessante. Às vezes, para casar com alvos de FIBO, o que eu faço? Até para questão de parcial, né? Quando você opera um pouquinho mais pesado, eu gosto muito de projeção de candles. Que candle? Não é qualquer candle, é o candle que para mim é importante. Ó, o que é um candle importante? O candle do payroll aqui, ó. Pode ver que ele se destaca dos outros. O que eu fiz? Eu projetei ele. Eu uso a projeção 2:1 aqui, do Profit. Cadê? Aqui, ó. Projeção 2:1. Olha que legal. Onde ele marcou? 2:1 desse candle. Às vezes casa, é bem legal, né? Pode ver que ainda no dia de hoje ele não rompeu ainda essa região. Bem interessante. Então, basicamente, o que eu quis dizer é isso. Ao mesmo tempo, o movimento do dia. Isso aqui pode ser um pullback pré-rompimento. Esse candlezinho, esse martelo ancorado na VWAP, na média de 9, com a 20 ascendente. Tudo bem? Ao mesmo tempo, é um pullback. Esse movimento todo do dia é um pullback pós-rompimento. É isso que é bem legal. A gente está entendendo, interpretando. É um pullback pós-rompimento, com certeza. Porque ele já rompeu essa região aqui, ó, tocando polaridade, mostrando uma reversão de tendência. A curto prazo, a longo prazo, não sei. Mas reverteu. Então fica essa dica aí, né? Porque às vezes vocês veem uma pessoa falando, ah, isso aqui é um pullback pré-rompimento, pullback pós. Ambas as afirmações, ao meu ver, estão certas, tá? Só comentando. Cadê?
só fazendo um comentário, não é o foco desse vídeo, né? Tá falando de dólar. Mas nesse mesmo dia, o dólar abriu um precedente de venda aqui, né? Com o PayHal mostrando venda. Fez um pullback aqui, ó que martelinho legal. Isso aqui pega muita gente, eu tenho certeza, gente. Então vale a dica também. Fazendo um martelo. Se você pegar a Fibo Gap, a Fibo do dia, do movimento do dia. Tem duas Fibos, né? É a Fibo do dia, que eu pego, por exemplo, esse fundo com esse topo aqui, desconsiderando o gap, retraído em 50%. E tem a Fibo Gap, né? Pegando o movimento todo mais amplo. Retraiu em 38,2. Pô, eu tenho certeza que isso aqui pegou muita gente desprevenida, né? Nossa, o martelo de venda, pós essa venda aqui, a força dominante é venda, né? Depois do PayHal, olha que martelo legal. Primeiro, volume baixo. Segundo, média de 200 aqui apontando para cima, segurando o preço. E o que mais? Por que eu acho que não cabe uma venda? Uma região de troca de polaridade também. Com esse topo bem relevante, ao meu ver. Também tinha esse topo aqui atrás, ó. Né? Ele já tinha violado um pouco, mas ao meu ver esse topo aqui ele estava respeitando ainda. Então, para mim não cabia a venda. Isso tudo eu analiso na hora que eu estou operando, tá? Por exemplo, no momento da operação, sim, o que me fez não tomar a decisão de vender o dólar. Também tinha pego esse topo com esse fundo e projetado, já tinha dado alvo de 100%. Né? Se você pegar a retração desse topo aqui com o último fundo relevante, estava numa região de 50% de correção. Se você pegar um movimento mais limpo, que era o fundo do dia anterior com o topo do dia anterior, que eu gosto muito, era uma região de 61,8 também. Eu gosto muito de pegar topos e fundos do dia anterior, recentes também, para Fibo. Não são mais importantes, né? Os mais importantes, mas você pode ver que muitas vezes eles seguram. Ou seja, muita trava. Né? O que ele fez? Um falso rompimento e reverteu o movimento. Né? Fez que rompeu, não rompeu, esse martelo aqui estopou muita gente. Né? Fez uma quebra de estrutura, rompendo esse topo aqui onde tinha muito stop, fez um pullback, deixou um martelinho ancorado na VWAP, a 20 e a 9 já apontando para cima e a 200 continuava apontando para cima. Vale lembrar que esse pullback aqui também foi na região de 61,8. Aí a gente trabalha com alvos, né, de projeção e espelhamento. Né? Prefiro espelhamento, que são alvos mais curtos, eu tenho mais certeza que pega. Por exemplo, esse aqui, ó. Né? Alvo de 100%, ó, pegou e sentiu. Também poderia trabalhar com projeção. Pivô, esse pivô aqui, ó. Casou aqui, ó, alvo de 61% do pivô, com espelhamento alvo de 100%. Tá vendo só? Isso é bem interessante. Tá legal? Fica esse feedback aí do dólar também, só para efeito didático também, mas o foco do vídeo é esse, falando dos pullbacks, tá? Eu vou abranger bastante isso no meu canal agora, pullback, que eu vejo que é uma coisa que muita gente não fala. Tá legal? Valeu, gente, espero que tenham gostado.